No ar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos ter como tema deste hangout o pecado, também os gêneros e espécies, e depois uma palavra sobre os meios de os evitar e de os superar também. No último hangout falamos sobre a vida na graça. Na verdade, este tema de hoje é uma continuação do tema da aula passada, porque isto é um núcleo mais fundamental da nossa fé cristã, da nossa vida cristã, melhor falando. O esforço de se viver na graça e na comunhão com Deus. Apenas para que nós possamos nos situar bem e compreendamos bem a malícia, a malignidade, o prejuízo, a desgraça que é o pecado, devemos compreender que o maior tesouro que nós temos é Deus mesmo, e que está em nós e vive em nós por meio da graça. A graça de Deus é este dom sobrenatural que nos torna capazes de ter uma vida em comunhão com Ele. Ou, em outras palavras, a graça de Deus é a presença de Deus em nós. Nós recebemos a graça de Deus no sacramento do batismo. Por isso é tão fundamental este grande sacramento. Quando uma pessoa é batizada, ela é lavada do pecado com o qual ela nasce, chama-se pecado original, ela é purificada e é consagrada a Deus. O batismo é a nossa consagração mais fundamental. Por meio dele nós somos consagrados a Deus, ou seja, separados para Deus. E nos tornamos, por isso, herança de Deus, parte do seu povo. E estando nesta vida de consagrados a Deus, batizados, estamos na graça de Deus, unidos a Ele. Acontece que quando nós crescemos, nós passamos a ter consciência das coisas. E a partir do tempo que nós começamos a fazer uso da razão, então nós nos tornamos capazes também de fazer opções contrárias à vontade de Deus. O pecado é, por definição, isto. O pecado é uma rejeição a Deus. É uma negação de submeter-se a Deus e de obedecer à sua vontade, à sua lei. O pecado consiste, portanto, na negação desta autoridade que Deus tem sobre nós. Consiste em negar a Deus o amor que lhe é devido, que deve ser demonstrado por meio da obediência. O pecado é o maior mal que um ser humano pode cometer nesta terra, especialmente esse pecado mortal, que daqui a pouco explicaremos mais uma vez o que significa. Nós temos pecados de dois gêneros, que depois se desdobram em espécies. Há dois gêneros de pecado, o pecado original e o pecado atual. O que é o pecado original? O pecado original foi aquele pecado cometido pelos nossos primeiros pais, pelos nossos pais, Adão e Eva. E que foi um pecado deles, e que, entretanto, é transmitido a nós, como que por contaminação, de geração em geração. Todos nós somos concebidos já em pecado. Portanto, separados de Deus. Os únicos seres humanos que não foram concebidos e não tiveram este pecado foram nosso Senhor, que é Deus, e Nossa Senhora, porque era a mãe dele, e por causa dele. Todos os outros, sem exceção, foram concebidos com o pecado original. Então, este é o primeiro gênero de pecado. E o outro gênero são os pecados atuais. O que são pecados atuais? São os pecados que nós cometemos. Atual, como o nome diz, quer dizer, na atualidade. Não são os pecados que outros cometeram, mas os pecados que nós cometemos.
pelos quais nós temos responsabilidade. O pecado, ele é uma escolha. Significa escolher algo que é mal, algo que é contrário à vontade de Deus. E se este algo for algo grave, uma matéria importante, este pecado é mortal. Então, os pecados atuais, eles são pecados mortais, veniais e pecados contra o Espírito Santo. São esses três tipos de pecados que nós temos. O pecado mortal, como o próprio nome diz, já fala, é um pecado que conduz a uma morte sobrenatural. Ou seja, a perda da vida da graça. Essa graça de Deus que nós recebemos e que nos coloca em comunhão com Ele, é perdida por meio de um pecado mortal. O pecado mortal, ele acontece quando a matéria é grave, quando a pessoa tem consciência do que está fazendo e quando faz porque quer. São esses três ingredientes para que um pecado seja grave. Matéria, grave. Algo importante. Conhecimento de causa. E vontade deliberada. Uma coisa importante, você saber que é errado e fazer porque quer. Por exemplo, demos esse exemplo na aula passada. Faltar uma missa dominical por preguiça e comodismo. Isso é um pecado grave. A missa dominical, ela pode ser também satisfeita, o preceito dominical no sábado à tarde ou à noite. Mas faltar por preguiça e comodismo é um pecado grave. A pessoa ter ódio de alguém é um pecado grave. Os pecados contra a castidade, normalmente, são pecados, a matéria é grave. Se existe o conhecimento e a vontade deliberada, normalmente esses pecados são graves. Por exemplo, a prostituição, a pornografia, o adultério, a prática homossexual, ou a prática de qualquer tipo de ato libidinoso, fora aquele deixado por Deus entre pessoas autorizadas, que seriam o esposo e a esposa, dentro de uma relação estável chamada matrimônio. Também outros pecados, seja contra a fé, a heresia, se consciente, negar, por exemplo, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Se a pessoa tem consciência que ela é virgem, depois a chama de mulher qualquer. Se não tem consciência, como muitos dos nossos irmãos, por exemplo, que professam outra religião, estão em outras comunidades eclesiais, se falta consciência, então não se torna um pecado grave, mas é um pecado. Se torna um pecado grave quando a matéria é grave, a consciência, e se faz porque quer. O pecado grave, ele mata a pessoa espiritualmente, precisamente porque faz com que aquela pessoa perca esta comunhão com Deus, uma vez que fez opção a algo contrário à vontade de Deus. É importante que nós tenhamos a consciência seguinte: rejeitar a lei de Deus em matéria grave não é rejeitar algo de Deus, é rejeitar o próprio Deus. O pecado mortal é a maior desgraça que um ser humano pode cometer neste mundo, porque justamente nos tira o maior bem, que é o próprio Deus. Nos tira a vida de comunhão com Ele, nos tira da amizade com Deus. Por isso São Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: adúlteros, não sabeis que aquele que se torna amigo do mundo torna-se inimigo de Deus? Portanto, esta inimizade da qual ele fala, aqueles que fazem opção contra a vontade de Deus em matéria grave, caem na inimizade para com Deus. Então, esta é a consequência do pecado mortal, a perca da amizade, da comunhão com Deus, a perca da graça de Deus. Depois, se falta um desses requisitos, ou a matéria não é grave, ou então falta o conhecimento, ou então não há vontade deliberada, então o pecado é venial. O pecado venial
ele não nos tira a vida na graça, ou seja, o que nós podemos chamar de caridade, amor. A pessoa ela continua na comunhão com Deus. Por exemplo, se teve raiva, ou disse uma palavra grosseira, ou, enfim, deixou de cumprir alguma obrigação que não seja coisa grave, então, esta pessoa, certamente, faltando com a sua obrigação, praticando de maneira imperfeita, ou fazendo algo que não é agradável ao Senhor, evidentemente que o ofendeu, mas não de uma forma tal que perdeu a amizade com ele. Então, os pecados veniais são pecados leves que não nos tiram a caridade, ou seja, a vida na graça, a comunhão com Deus, mas que, entretanto, devem ser combatidos, deve-se buscar superá-los e vencê-los, para que não leve a alma, não leve a pessoa a um estado de chamada tibieza. Tibieza é este relaxamento espiritual, esta frouxidão espiritual, que leva a pessoa a perder o estímulo de buscar a santidade. Santidade consiste sempre em amar a Deus, ou seja, em esforçar-se de cumprir bem a vontade de Deus. Então, a pessoa que vai caindo frequentemente em pecados veniais, ela vai perdendo esse estímulo, vai perdendo essa vitalidade, vai se tornando anêmica, fraca, de forma que vai preparando o terreno para cair em pecados graves e tornando-se muito mais difícil levantar-se depois. Por isso é importante combater também os pecados veniais. Só que os pecados veniais, eles podem ser perdoados, se pode obter o perdão dos pecados veniais através de um ato de contrição bem feito. Quando a pessoa, pensando no erro que fez, numa oração pessoal, ela pede perdão, pode obter, por este ato, perdão do pecado venial. Pode obter também o perdão do pecado venial no ato penitencial da missa, quando este é bem feito, e a pessoa pensando nos erros que cometeu, então, pensando nos erros que cometeu, ela suplica a Deus o perdão. Também, a pessoa pode obter este perdão dos pecados veniais no próprio ato da comunhão, quando ela, pensando nas coisas que fez que desagradou ao Senhor, também lhe pede perdão. Mas o pecado mortal, o pecado grave, ele só pode ser o meio ordinário, não é que só pode ser, mas o meio ordinário de se obter o perdão do pecado grave ou mortal é através do sacramento da reconciliação ou confissão. O sacramento da penitência, reconciliação ou confissão, que são 3 nomes para o mesmo sacramento. Mas é muito oportuno quando se diz sacramento da reconciliação, porque designa não apenas o ato do indivíduo, da pessoa que é arrependida, diz a Deus o mal que cometeu pedindo perdão, mas designa o que acontece, o efeito da aplicação deste grande sacramento. Reconciliação. Porque com o pecado eu rompi a minha amizade com Deus, sendo esse pecado grave. Com o pecado eu entrei na inimizade com Deus. Eu ofendi a Deus. Eu desprezei a Deus. Eu não o quis mais como meu Senhor. Eu recusei a Ele o meu amor. Portanto, separei-me dele. Com o pecado grave, ou mortal, eu então tornei-me inimigo de Deus, porque fiz opção por algo contrário à vontade dele, algo gravemente contrário à vontade dele. Mas quando, movido pela mesma graça de Deus, tomei consciência do mal que fiz, e arrependido, voltei-me a Deus, então eu irei reconciliar-me com Ele. Aqui é que se expressa a grandeza da bondade e da misericórdia do Senhor. Deus não rejeita a ninguém, por mais pecador que seja, por mais empedernido que seja, que a Ele se dirija com humildade, pedindo perdão pelos pecados que cometeu. Jesus, Ele mesmo disse que o Pai, Ele não rejeitará ninguém que vier até Ele, desde que arrependido do mal que cometeu. Este é o exercício do grande atributo de Deus, da sua misericórdia.
O que nós não podemos pensar, e que infelizmente hoje é muito comum, é pensar que a misericórdia de Deus significa que Deus levará todos para o céu, independentemente se eles se arrependem e deixam seus pecados ou não. Porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, Ele conduzirá todos ao céu. Deus, por ser bom, então, não conduzirá ninguém ao inferno. Isso é uma mentira. E esta falsa compreensão da misericórdia de Deus tem levado muitas pessoas para o inferno. Porque, acreditando que não precisam converter-se e mudar de vida, perseveram nos seus erros e nos seus pecados e não procuram fazer violência, ou seja, esforçar-se para poder sair do vício, do pecado no qual caíram e no qual vivem. Pelo contrário, muitas pessoas acabam por justificar os seus pecados. Não arrepender-se deles, mas justificá-los, dizendo, mas todo mundo faz. Mas todo mundo pensa assim, todo mundo comporta-se assim. Tem gente que faz coisas piores. Tentando justificar o seu erro, ao invés de repudiá-lo e buscar a conversão, a mudança de vida. Então Deus perdoa todos os pecados, desde que aquele que os cometeu esteja arrependido deles e os repudie. No sacramento da confissão, isto acontece. Quando a pessoa, portanto, arrependida, dirige-se ao confessionário, pedindo perdão pelos pecados que cometeu, especialmente os pecados graves, os pecados mortais, Deus a perdoará por meio do seu ministro. Portanto, os pecados veniais podem ser perdoados no ato penitencial, com um ato de contrição, ou mesmo no ato da comunhão. Os pecados mortais, o meio ordinário, quer dizer, o meio normal, que Deus estabeleceu, para que nós possamos obter o perdão desses pecados graves, é o sacramento da confissão. E a confissão tem que ser individual com o sacerdote. Quero fazer aqui uma observação. Ainda há pessoas, teólogos morais, que desviando-se do ensinamento da igreja, começaram a classificar, a fazer diferenciação entre pecado grave e pecado mortal. Dizendo que o pecado grave, existe pecado venial, pecado leve, pecado grave e pecado mortal. E que assim, o pecado leve é como uma pequena doença, uma pequena falta. O pecado mortal é uma doença mais grave, mas não chega a matar a pessoa. Só o pecado mortal é que mataria a vida na alma. Mas a igreja rejeitou esta falsa interpretação. Pecado grave e mortal são exatamente a mesma coisa. Pecado mortal é aquele, portanto, que nos priva, que nos tira da vida em comunhão com Deus, que nos coloca na contramão da salvação, que nos coloca na rota de condenação, destinados ao inferno. A pessoa que comete o pecado mortal, ela perde a amizade com Deus e coloca-se em rota de condenação. Até que, consciente do erro, arrependida do que fez, do pecado que cometeu, renuncia a este pecado e volta-se humildemente a Deus, pedindo a Ele o perdão que lhe será concedido, se, de fato, o arrependimento for sincero. Pode até não ser pleno, mas deve ser sincero. O desejo de deixar o pecado deve ser sincero. É importante, vocês, caríssimos irmãos, que escutam, saber que a nossa confissão, que deve ser frequente, a igreja nos recomenda que confessemos de 15 em 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês. É a mesma coisa que Nossa Senhora nos recomendou em Fátima, aos pastorinhos de Fátima, melhor falando, e também Santa Margarida Maria Alacoque recebeu esta orientação de Nosso Senhor. A confissão ao menos uma vez por mês, individual com o sacerdote. Confissões comunitárias não valem. Os sacerdotes que praticam confissões comunitárias estão em desobediência à igreja. A confissão ela deve ser individual, a absolvição deve ser individual. E ponto. Então, nós devemos fazer a confissão com sinceridade, com arrependimento. E, ao confessarmos, devemos dizer todos os pecados graves. Por isso que é importante seguir aqueles 5 passos para uma boa confissão. Primeiro passo, examinar a própria consciência. É bom pegar um catecismo para fazer um bom exame de consciência, um devocionário. Recomendo o devocionário da Fraternidade Arca de Maria. Há um exame de consciência no final muito bom. Possam adquirir e fazer boas preparações para fazer boas confissões. Depois de examinar a consciência, arrepender-se
mesmo rezar ao Espírito Santo, pedindo a graça da contrição e do arrependimento dos pecados, que examinando a consciência encontrou. Depois, a confissão mesmo, confessar o pecado com o sacerdote, dizendo todos os pecados graves que cometeu. Também é útil nomear os pecados leves, mesmo que possam já ter sido perdoados através do ato de contrição, no ato penitencial da Santa Missa. Mas é útil, porque cada vez que se confessa, alcança-se graças para vencer aqueles pecados que foram confessados. A confissão não apenas perdoa, mas ela também doa graças especiais para vencer o vício, o pecado, ao qual nós estamos confessando. Já conheci pessoas, e já atendi também pessoas, que superaram, por exemplo, o alcoolismo, ou a ira, a impaciência, controlaram ao menos, por causa da confissão. Quanto mais se confessam, quanto mais se confessavam, mais graças tinham. E assim, abandonou o vício do álcool. O outro, que era grosseiro, arrogante, muito facilmente explodia, e respondia mal, e ofendia, quando começou a confessar-se com mais frequência. Foi obtendo, porque tinha o desejo de mudar, e Deus dava a graça, porque quando se confessava a impaciência, o que falou, a maneira como reagiu, etc., foi recebendo a graça de alcançar um espírito mais sereno, uma mansidão no coração. E assim por diante. A confissão nos doa graças especiais para superar os pecados que nós, porventura, tenhamos cometido. Por isso é importante mencionar os pecados na confissão, que, muito tardar, deve ser ao menos uma vez por mês. Depois, é importante que aqueles que se confessam estejam conscientes que a confissão ela só será válida, a absolvição só será válida, se a pessoa que confessa ela for sincera. Sincera. Ela deve confessar-se com sinceridade e arrependimento. Se alguém vai confessar-se, vamos dizer que tem 10 pecados mortais, e aí há um desses pecados, entre esses 10, que ela considera muito grave, muito feio, muito cabeludo. Então a pessoa tem vergonha de confessar aquele pecado, com medo do que o padre irá pensar dessa pessoa. Quando a pessoa, por vergonha, por vaidade, por orgulho, não confessa os pecados graves que tinha, estando recordando-se deles, aquela confissão é inválida. Ela confessou 9 pecados graves, ela omitiu, consciente, e ela não teve perdão de nenhum deles. Pelo contrário, permanecem todos aqueles pecados, os 10 pecados mortais que ela tinha permanecem, e ela ainda comete um outro que chama-se sacrilégio, porque ela profanou um sacramento santo, que é o sacramento da reconciliação, da confissão. Se alguém não está arrependido, não tem sentido de ir confessar-se. Primeiro, então, deve rezar e pedir ao Espírito Santo a graça do arrependimento. Mesmo que o arrependimento não seja perfeito, porque talvez nós não tenhamos um arrependimento perfeito do mal que fizemos, talvez teve ódio de alguém, por exemplo, né? Ainda não estou totalmente arrependido, mas eu sei que isto é errado e quero superar. Posso confessar-me, porque eu reconheço o erro e tenho o desejo de superá-lo, ainda que o meu arrependimento não seja pleno, não seja perfeito, mas esta centelha de boa vontade, com este esforço pessoal, encontrará, então, ali o perdão de Deus, porque existe um desejo de libertar-se daquela situação, daquele pecado que foi cometido. Depois, é muito importante dizer também, às vezes acontece de alguém esquecer, mas não voluntariamente. A pessoa saiu do confessionário, então, depois que confessou-se algum tempo, lembrou-se de algum pecado que havia cometido, algum pecado grave, mas na hora da confissão não havia lembrado, e fica com dúvida. Então essa confissão foi válida ou não? A confissão foi válida, e também você foi perdoado de todos os pecados. Só não seria válida se você mentisse ou escondesse deliberadamente, ou seja, conscientemente. Quando alguém esqueceu-se, realmente por ter esquecido, então não lembrou-se realmente, então os pecados estão todos perdoados. Então, isso é importante dizer. Mas quando na próxima confissão se lembrar-se, deve citar aquele pecado
não porque não tenha sido perdoado, mas porque isto ajudará você a superá-lo mais ainda. É importante também dizer, depois do terceiro passo, que é a confissão, vem o quarto passo, que é a satisfação, ou seja, o cumprimento da penitência que é imposta pelo sacerdote. E o propósito, que é o quinto passo, melhor falando, o quarto passo é o propósito de não voltar mais ao pecado, de não cometê-lo. Se alguém confessa, já pensando em pecar de novo, a mesma coisa que confessou, aquela confissão inválida. E depois desse quarto passo, o quinto passo, que é o cumprimento da penitência. O sacerdote pode dizer, reze um Pai Nosso e 2 Ave Marias, pode dizer, leia um capítulo do Evangelho, pode dizer, faça uma caridade para o próximo, pode dizer, medite um salmo tal, ou outra coisa que ele achar que é necessário para a vida espiritual daquele penitente. Então, é importante cumprir. Se o padre se esquece de dizer a penitência, ou não diz, é importante que o fiel mesmo pergunte, padre, e a penitência? Normalmente, como a igreja nos pede, antes da absolvição, ou até durante a absolvição, o sacerdote pede que se reze o ato de contrição. Ato de contrição significa ato de arrependimento. Existem pequenos atos de contrições, alguns menores, outros maiores, que as pessoas devem ter de cor. Se a pessoa não lembra de cor, pode fazer um ato de contrição pessoal também, não há problema. O ato de contrição quer dizer, é uma confissão diante de Deus, de arrependimento do pecado que cometeu, com o propósito de não voltar a cometê-los. Por exemplo, ó meu Deus, estou muito arrependido de ter vos ofendido, de ter pecado. Muito obrigado pelo teu perdão e com a tua graça. Não quero mais pecar, meu Senhor. É assim por diante, pode-se fazer com as próprias palavras, mas é útil ter decorado o ato de contrição, porque existem ali os elementos, para que não se comece agora a fazer devaneios e orações, enfim, que não nada a ver tem com a contrição mesmo dos pecados cometidos. É importante dizer uma coisa ainda. Infelizmente, hoje, nós temos dentro da igreja muitos lugares que não têm uma formação boa. Muitos sacerdotes que não tiveram uma boa formação. Por isso é importante que a fórmula da absolvição ela seja falada, pelo menos na sua essência. Para que os pecados sejam perdoados, é necessário que o sacerdote diga, eu te absolvo os seus pecados. E isto é necessário dizer. A fórmula é um pouco mais extensa. Mas este é o núcleo. Eu te absolvo os seus pecados. Se o padre disser apenas, olha, que Deus te perdoe, ou então disser apenas, vá em paz, Jesus é bom, que Ele te perdoe, isso não é a fórmula da absolvição. E, portanto, não há absolvição. Não há, portanto, validade no sacramento. É necessário que a fórmula da absolvição seja dita. A igreja nos diz que devemos dizer inteira, mas, pelo menos para a validade, o essencial é, eu te absolvo os seus pecados, ou todos os seus pecados. Eu te absolvo. Esta é a essência da fórmula da absolvição. Depois, muito importante também, que os nossos irmãos e irmãs compreendam que os pecados, eles devem não apenas ser confessados, não apenas devemos ter o propósito de não cometê-los, devemos buscar evitar tudo aquilo que conduz a eles. Por exemplo, se alguém confessou que embriagou-se, bebeu, passou da quantia, alguém tem essa tendência ao alcoolismo, então ela deve evitar ir aos bares. Aliás, o bar não é frequente, não é lugar, não é ambiente para cristão. O Santo Cura d'Ars, muito acertadamente, dizia que os bares são como que as oficinas de Satanás, as escolas do diabo, onde se aprende todo o vício. Bares e bailes. Ele dizia isso desses dois ambientes. Bailes, se aplique isso aos shows mundanos, boates, discotecas, etc. É importante evitar tudo isto, porque o ambiente em si já é pecaminoso. E aquilo que ali acontece será sempre um incentivo ao pecado. Portanto, cortar com as ocasiões aquilo que leva ao pecado demonstra boa vontade. Se alguém não corta com as ocasiões que levam ao pecado, não demonstra boa vontade. E o seu propósito pode não ser sincero, comprometendo
mesmo a validade da absolvição. Portanto, deve-se evitar aquilo que conduz ao pecado. Uma pessoa pode cair 1000 vezes no pecado, mas ela pelo menos tem que estar no esforço, a luta, para poder vencer aquele vício, para poder superar aquela fraqueza. Não pode simples e diretamente entregar-se ao mal, mas deve haver um esforço, um propósito de lutar, ao menos. Por mais fraco que se sinta, deve lutar para superar aquilo que ofende a Deus e que rouba o que nós temos mais precioso, que é a amizade, a comunhão com Deus. Em outras palavras, que nos rouba a graça de Deus. A graça de Deus é a condição indispensável para que nós possamos entrar no céu. Aqueles que morrem sem a graça de Deus irão para o inferno. Portanto, se condenarão. Para que nós possamos nos salvar, é necessário estar na comunhão com Deus no momento em que Ele nos chama a juízo. E para que nós possamos ser chamados por Deus, estando na comunhão com Ele, nós devemos nos esforçar de viver nesta mesma comunhão. Por isso é tão mau o pecado. O grande trabalho que Satanás faz para poder tentar as pessoas, oferecendo muitas ocasiões de romper a amizade com Deus, se intensifica sempre mais, porque ele quer arrastar por inveja os homens à condenação a qual ele mesmo padece. Uma vez que ele não pode mais desfrutar da alegria de estar na graça de Deus, ele quer tirar todos que forem possível também deste grande tesouro, desta grande possibilidade, dessa grande alegria, que é, então, a vida em comunhão com o Senhor neste mundo e depois na eternidade. A consequência do pecado mortal é o inferno. A consequência da vida na graça é o céu, a salvação eterna, mesmo que passe pelo purgatório. Meus amados irmãos, eu vou deixar agora um espaço para as perguntas e vou respondendo aquelas que chegaram. E depois, entre uma pergunta e outra, irei falando daquilo que nós podemos fazer para superar os pecados. Ok? Eu queria convidar, se tiver aí já entrado também, a Adriana, para poder nos auxiliar com as perguntas. Parece que não. Então, eu continuo falando a respeito dos pecados, aqueles ainda que são os pecados contra o Espírito Santo. Os pecados contra o Espírito Santo, eles revestem-se de uma peculiaridade bastante grande. Jesus diz que os pecados cometidos, os outros pecados cometidos terão perdão, mas os pecados contra o Espírito Santo não terão perdão, nem nesta vida, nem na outra. Portanto, é algo muito sério, feito com a malícia muito grande e com a obstinação. Os pecados contra o Espírito Santo, eles são sempre revestidos do aspecto da obstinação no mal. Eu não tenho as perguntas ainda, não faz... Na verdade, negaram a verdade conhecida como tal. Obstinação no pecado. Impenitência final. A pessoa rejeitar, melhor, ter inveja das mercês que Deus dá a outro. Entende? São pecados contra o Espírito Santo. Que, se adquirirem um caráter de obstinação, irão, então, incorrer nesta sentença que Deus nos dá, que é a não reconciliação, a impossibilidade de reconciliação neste mundo e no outro. Mas, repito, os pecados contra o Espírito Santo são sempre revestidos do aspecto da obstinação, desta perseverança no mal. A pessoa que não quer, então, mudar, que não quer se converter destes atos, dessas atitudes, dessas posições que adquiriu, desse pecado no qual incorreu. Então, sim, vamos às perguntas. Padre Rodrigo, perdão, a Adriana, ela pode entrar agora, ela já entrou, e se o senhor quiser apresentá-la, ela já está aqui. Ok, então, quero apresentar então a Adriana, que trabalha conosco,
jornalista e trabalha com seu esposo Kiko na arte da comunicação. São comunicadores. E que milita também, além de estarem sempre nesse esforço de viver a fé, militam de maneira bastante atuante nesta luta para libertar, conscientizar e libertar a nossa nação de toda esta maldição revolucionária, essa maldição anticristã, essas forças que atuam para poder perverter a sociedade. Então, e vai nos ajudar hoje a refletir a respeito do tema que nós estamos tratando. Então, boa noite, Adriana. Que Deus abençoe. Nós não estamos escutando, não sei se já está falando. Alô, Alex? Pois não, Padre Rodrigo? Não dá para saber se ela está falando ou não. Desculpe. Deixa eu verificar então aqui. Adriana, você consegue nos ouvir? Se você consegue nos ouvir, balança a cabeça, por favor. Acho que estamos aqui. Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Então, nós queremos colocar as perguntas, né? Ok? Sim. Só um instantinho, padre. Olha, sua bênção, padre. Então, nós temos aqui já algumas perguntas, tá? A primeira pergunta é da Jéssica Bortolan, e ela diz o seguinte: a sua bênção, padre. Padre, tenho uma dúvida. Uma amiga que frequenta desde pequena a Assembleia de Deus e vai se casar lá, ela me convidou para ser madrinha dela. Não sei o que faço. É errado eu aceitar o convite? Essa é a primeira pergunta. Olha, não convém, pelo seguinte, embora haja matrimônio válido em muitas igrejas protestantes, entendeu? Muitas delas não o consideram. Na verdade, para eles, existe o divórcio. Tanto que podem casar-se, separar-se, casar-se de novo. E para nós católicos, isso é algo muito bem estabelecido. Segundo a verdade bíblica, Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Então, nós não é algo que para nós que não é negociável. Então, o matrimônio, ele é indissolúvel. Então, nós corremos o risco de testemunhar, estarmos como testemunha de um amaziamento, né? Então, que é contrário à vontade de Deus. Você pode até ter um amigo protestante, entende? Depois você pode cumprimentá-lo, né? Pode visitá-lo, etc. Mas não convém ser um testemunha de uma situação que não se sabe se é de fato um matrimônio ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, cada caso é um caso. Como eu não conheço especificamente aí, você está dizendo que frequenta desde cedo, mas a pessoa com quem ela vai se casar também é desta igreja? Ou é um católico um praticante, é um católico, é de outra religião, enfim, depende muito de tudo isso, né? Então, é algo que nós não podemos dizer com segurança, se você vai estar testemunhando um amaziamento ou um matrimônio de fato. Por isso, quando nós não podemos aplaudir ou testemunhar um erro, entende? Então, não podemos ser cúmplices ou apoiadores de um erro, que pode ser que não seja o caso. Pode ser que seja um matrimônio válido entre dois protestantes, dentro da igreja protestante, com o desejo de viver até que a morte os separe. Pode ser que seja. E não quero fazer juízo. Estou dizendo que não convém, caso não se saiba, ou não deve, caso se constate que de fato não é um matrimônio de fato cristão. Né? Porque não é o fato de apenas ir no templo, entende? E o pastor abençoar, que tornará o matrimônio verdadeiro. Não é isso. Depende de fato da intenção dos cônjuges, né? E de cumprir realmente a vontade de Deus, ou pelo menos de não, no caso da parte que não crê, se houver, de não atrapalhar a outra, de vivenciá-los. Então, cada caso é um caso. Deve ser analisado individualmente. Padre, a segunda pergunta, Rafaela Cabral. Na Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão.
E nesse caso, como fica a alma que se arrepende? Se não tem perdão, como a pessoa se salvará? Como eu expliquei, o pecado contra o Espírito Santo, ele é sempre implicado numa obstinação, certo? É algo que implica obstinação. Por exemplo, quando eu digo a pessoa ter inveja da mercê que Deus dá a outro, é um pecado contra o Espírito Santo. Mas só ela se configuraria um pecado contra o Espírito Santo se essa atitude ela fosse obstinada. Ela nunca quisesse converter-se dela. Então, nesse caso, é um pecado de inveja, mas não é ainda um pecado contra o Espírito Santo. Entende? Porque, por exemplo, uma pessoa inveja o outro porque ele fala bem, inveja o outro porque é uma pessoa que é rico, inveja o outro porque é bonito, inveja ou bonita, inveja o outro porque tem uma posição, determinada coisa, tem facilidade de fazer uma coisa que eu não tenho, enfim. Mas depois a pessoa caindo em si, mas o que eu fiz? Que não quero ter esses sentimentos e luta contra isso, entende? Então, isso não é um pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo tem sempre o elemento da obstinação. Aquele que peca contra o Espírito Santo, ele não quer arrepender-se. Essa é a questão, entende? Ele não tem desejo de mudar, não quer mudar. Se a pessoa tem esse desejo, é porque aquele pecado, de fato, não foi contra o Espírito Santo. Existe a ação da graça do próprio Espírito Santo no coração da pessoa, movendo-a a retornar a ele, a Deus. Entende? Sim, padre. Uma terceira pergunta aqui. Fernando Schilref Trevisan. Boa noite, padre Rodrigo. Sua bênção. Tenho uma dúvida e não tenho certeza se encaixa ou não no tema. Uma pessoa que não sente vocação ao sacerdócio e também não quer se casar, vive em pecado, se levar a vida de solteiro, existe algum tipo de consagração especial para um leigo que queira continuar levando uma vida normal na sociedade, sem precisar casar, virar sacerdote ou ir morar em um mosteiro? Obrigado. Não, existe, porque ninguém é obrigado a se casar, também ninguém é obrigado a tornar-se um monge ou um sacerdote. A solidão é sempre um perigo, em certo sentido, mas não é algo que se exclua também. Há pessoas que querem ficar com os pais até morrer, até que eles morram, cuidar deles até o fim, vamos dizer assim. Ou outros até que querem viver sós. Não é pecado em si, não é uma coisa que é um pecado em si. Desde que ela cumpra a lei cristã, ela viva a moral cristã da maneira correta. Quer dizer, ela viva na graça de Deus, não cometa pecados graves. Quando ele fala vida de solteiro, se ele está entendendo vida de solteiro no sentido um cristão solteiro, que se esforça de viver a santidade, nenhum problema, certo? Mas se ele entender vida de solteiro como, por exemplo, namorar, ter prática sexual, ou então qualquer tipo de diversão que ofenda a Deus, então essa vida de solteiro aí, né, criminosa, isso é condenado por Deus, claro. Não porque é de solteiro, porque as atitudes erradas são condenadas por Deus. Então, mas em si, se é solteiro, não quer casar-se, não quer ser sacerdote, nem monge, ele pode viver a santidade? Pode, claro que pode. E hoje há muitas pessoas que vivem isso. Há pessoas que não se encaixam aqui nem ali, né? Ou por impossibilidade, ou por própria opção, e, enfim, levam a vida de santidade, mesmo sendo leigos, né? Vão à missa aos domingos, ou mesmo durante a semana. Tem pessoas que vão todos os dias, fazem caridade, se esforçam de viver na graça, evitam os ambientes, os programas errados que ofendem a Deus, buscam o conhecimento de Deus, se esforçam por amar a Deus, por fazer aquilo que Jesus ensinou. Então, pode sim, claro, é possível sim. Sim, padre. A quarta pergunta. Jamile Santiago. Padre, gostaria de fazer uma pergunta. Os homossexuais, eles têm pecado mortal? Como poderiam se salvar? Os homossexuais, esse é um tema muito, nós faremos ainda um dia um hangout só sobre isso. A pessoa homossexual, ou seja, que sente inclinação, essa inclinação
ou esse desejo de ter relacionamento com pessoa do mesmo sexo, em si, o desejo em si, ele não é o pecado. Ele pode ser uma má inclinação, mas não é o pecado. Mas antes de prosseguir, só quero fazer uma observação. Ninguém nasce homossexual. Ninguém nasce. Homossexualidade é uma questão de comportamento. Ou algo que foi imposto, no sentido daqueles que foram violados, há crianças, infelizmente, que sofreram abusos repetidos, e que por isso, de alguma forma, se pode dizer de imposição, ou então foi feita uma opção, num determinado momento. Não foi violentado nem nada, mas em determinado momento, por causa da educação, por causa da influência de outras pessoas, ou do meio de comunicação, ou de quem quer que seja, ela faz a opção por comportar-se desta forma. Então, em primeiro lugar, isso. Esclarecer. Não existe, na ordem cromossômica, né, um cromossomo gay. Não existe isso. A pessoa nasce homem ou mulher. E depois, há aqueles que, por uma perversão, seria um transtorno de personalidade, um transtorno mesmo, né, de personalidade, fazem opção por algo contrário àquilo que é a sua própria natureza. Nasceu homem, mas quer comportar-se como mulher. Nasceu mulher, mas quer comportar-se como homem. E isto é importante dizer para que se destrua, para que se possa rejeitar prontamente aquilo que hoje vem se infiltrando, chamado ideologia de gênero, entendeu? Que é uma perversão. É a última perversão do pecado do individualismo, como vai dizer o Papa Bento XVI. Bom, o homossexual em si, considerar. E separar também, aqui eu quero fazer uma diferenciação. Uma coisa é a pessoa que sente inclinação homossexual, outra coisa é aquele que tem prática homossexual. Eu sou sacerdote, já atendi muitos, centenas de homossexuais. A igreja não rejeita ninguém, a igreja não expulsa ninguém pelo fato de ter inclinação homossexual, de ter tendência homossexual. A igreja é aberta, desde que a pessoa esteja dentro dela e se comporte com dignidade, não há nenhum problema. Então, a pessoa, ela não vai para o inferno e nem está em estado de pecado mortal por sentir atração por pessoa do mesmo sexo. Ela comete pecado se ela consentir no mau desejo, ainda que seja em pensamento, né, ou se ela partir para a prática homossexual. Aí é pecado grave. Como é também para um solteiro, um homem normal, uma mulher normal, se é normal que alguém sinta desejo, que alguém sinta atração pela pessoa do sexo oposto, é uma coisa normal. Isto dentro da natureza. Mas se alguém, como Jesus mesmo diz, olhar para uma mulher com olhar de cobiça, desrespeitando-a, desejando no seu coração, aí ele peca. Assim como também uma pessoa normal, usando da sua compulsão natural, se ele sentir desejo por uma mulher, no caso da mulher, por um homem, e não saber lidar com esse desejo, e alimentá-lo de maneira maliciosa no seu coração, comete pecado. Assim também a pessoa homossexual. Ela pode ter uma má inclinação, no sentido, esta dificuldade, esta má tendência, como outras pessoas têm também. Alguns têm tendência a beber, outros têm tendência a roubar, outros têm tendência a ficar irados, outros têm tendência a mentir, outros têm tendência a preguiça, e assim por diante, né? Também a inclinação homossexual é uma inclinação desordenada, embora aqui mais gravemente desordenada porque é antinatural. Mas se ela tem essa inclinação, mas combate, ela luta contra isso, se esforça, reza e se confessa, e luta para viver a santidade, ela pode ser santa. Aliás, eu quero fazer uma observação. Essas pessoas sofrem muito. São verdadeiros heróis, aqueles que são homossexuais, entendeu? Mas que não estão buscando viver nesta prática, têm consciência do erro e não vivem segundo essas más inclinações da carne. São pessoas maravilhosas que lutam, que sofrem muito e que lutam, assim, de maneira heróica para poder serem fiéis a Jesus. Meu aplauso a essas pessoas, entende? Não há nenhum mal no sentido, não é mal em si mesmo alguém sentir esta má inclinação. O mal acontece, o mal entra no coração a partir do momento em que se consente. Então, há uma diferença muito grande entre a pessoa homossexual e aquele que é um militante gay.
entendeu? Aqueles que lutam para que a homossexualidade seja reconhecida como uma virtude, como algo glamouroso, como algo desejável, como algo a ser vivido, experimentado. Esse tipo de pessoa está a serviço do inferno. Esse tipo de pessoa que milita na causa gay, entendeu? Está a serviço daquilo que existe de mais obscuro e vergonhoso, sabe? Então, isso é pecado, certo? A prática homossexual. Como também a prática da prostituição é pecado, como a prática do adultério é pecado, como a prática da pornografia é pecado. Então, a prática também da homossexualidade é pecado. Entendeu? Então, ninguém vai para o inferno porque é gay. Ninguém vai para o inferno porque é homossexual, porque tem essa inclinação. Vai para o inferno, ou vive na inimizade com Deus, se faz opção por práticas homossexuais. Se faz opção por práticas contrárias à vontade de Deus. Ok? Padre, uma pergunta delicada de uma pessoa anônima. Ele pergunta o seguinte: Padre, tenho vergonha de dizer ao padre na confissão que me masturbo e quero parar com esse vício. Tenho 15 anos, o que eu faço? Bom, em primeiro lugar, esta vergonha é fruto do orgulho, da vaidade que a pessoa mantém. Ela fica preocupada com a imagem que o padre vai ter dela. Pelo amor de Deus, não deve ser assim. O confessionário não é o tribunal de condenação de ninguém. O confessionário é um tribunal da misericórdia, é um tribunal da graça, entendeu? O confessionário, a confissão é aquilo que tem de mais maravilhoso. Só existe uma coisa melhor do que a confissão, que é a comunhão, que é receber o próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Então ninguém deve olhar para a confissão como se fosse uma sessão de tortura, olhar para a confissão como se fosse, não é, uma sessão de massacre, nada disso. A confissão é o abraço amoroso do Pai, que acolhe aquele filho arrependido, que quer retornar à unidade do coração dele. Então o sacerdote está ali em nome de Deus para perdoar. Então esse medo ou vergonha que a pessoa sente é da fraqueza humana ou mesmo tentação do diabo, para que a pessoa, sentindo vergonha, sentindo medo, sentindo ali esta aversão a esta prática da confissão, possa então rejeitá-la e permanecer no seu pecado. E assim, permanecendo no seu pecado, está pronto para poder ir para o inferno, pronto para se condenar. O único interessado que a pessoa permaneça no pecado é o diabo, porque assim está ali com mais um adepto, né, para o seu bando, vamos dizer assim. Mas então, a pessoa que tem esse vício da masturbação, infelizmente, o vício da masturbação acomete uma boa porcentagem dos jovens, aí, em torno de 70% dos jovens homens passam por isso, em determinado período da sua... Ou alguns, infelizmente, ficam a vida toda, né, mas é mais comum na adolescência, juventude, entendeu? Entre os meninos. Infelizmente, o vício da masturbação cresceu muito entre as meninas também. É um pecado grave, é um pecado mortal, entendeu? Que deve ser combatido. Como combatê-lo? Primeira coisa, a pessoa deve evitar aquilo que leva a isto. Existe um ditado que é muito certo, que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não deseja. Então, o ser humano já é fraco, especialmente o homem, neste ponto, na questão da sexualidade. Então, a pessoa não deve ficar buscando ocasiões pelas quais vai cair. Se você sabe que você é fraco e que se olha uma imagem pornográfica, ou uma mulher nua, ou uma imagem picante, alguma coisa desse tipo, que irá conduzir a maus pensamentos, a maus desejos, e depois a vontade de satisfazer-se de alguma forma, seja solitariamente, seja com outra pessoa, então, se você sabe que as imagens te levarão a isso, você nunca, jamais deve olhar, né, imagens pornográficas, sites pornográficos, não deter-se contemplando, mesmo na rua, infelizmente, boa parte das mulheres perderam o pudor, a vergonha, não sabem mais se vestir, andam pelas ruas, né, mostrando o seu corpo, a cobiça dos outros. Então, mesmo nas ruas, não tem como arrancar os olhos, é verdade, mas você pode tirar o olhar daquilo que é para você ocasião de pecado. Viu uma pessoa que está sensualmente vestida, tira o olhar, olha para o canto, entendeu? Então, e assim por diante. Então, a primeira coisa, evitar aquilo que te leva ao pecado. Segunda coisa, rezar. Precisa rezar, entendeu? Quem não reza não consegue se libertar de pecado nenhum, muito menos dos pecados contra a pureza. É preciso rezar todos os dias, rezar especialmente a oração do terço, se possível, a missa, mas se não, pelo menos rezar o terço todos os dias, ler a Sagrada Escritura e suplicar a Deus em seu coração a graça de ser fiel a Ele.
Pense sempre, olha, antes de cometer qualquer pecado grave, seja esse, masturbação, ou qualquer outro, então pense sempre em uma coisa. Jesus vale mais. Pense na Eucaristia, que neste grande dom de Deus para nós, que é o próprio Senhor que vindo a nós no sacramento da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Vale a pena perder a comunhão com o seu Senhor por causa de 1 minuto, 2 minutos de prazer? Não vale a pena, entendeu? Portanto, isso te dará forças para poder dizer não à tentação. Depois, não ficar, entende? Deleitando-se nos pensamentos, nos desejos impuros. Quando vier um pensamento impuro, um desejo impuro, combata. Aqui ensino uma coisa muito importante para que ninguém fique com crise de escrúpulo de consciência. Um pensamento, um desejo, ele se torna pecaminoso, ele se torna pecado, melhor falando, quando ele é consentido. Mesmo que venha na mente da pessoa, no coração, muitos maus desejos, muitos maus pensamentos, se ela luta contra, não há pecado. Enquanto a luta, não há pecado. O pecado acontece quando existe o consentimento. Mesmo que venha na mente da pessoa os piores pensamentos, os pensamentos mais imorais, mais indecentes, mais feios, se aquela pessoa luta, no seu coração ela diz, Senhor, eu não quero isso. Senhor, eu rejeito isso. Em nome de Jesus, eu não quero mais essa coisa. E assim por diante. Usando a ejaculatória que achar melhor, mas rejeitando, lutando em seu coração, para não consentir. Enquanto existe essa luta, não há pecado. Não há pecado. O pecado só existe quando há o consentimento. A pessoa deleita-se, ela acolhe aquele pensamento, ela acolhe aquele mau desejo, ela acolhe, entendeu? Esta má sugestão que o inimigo dá, e ali se compraz nesse mau desejo. Aí é pecado, entendeu? Então, não deixem de comungar, porque veio um pensamento mau e você lutou. Porque senão a gente dificilmente comungará, né? Então, se deixa de comungar, quem entra em pecado mortal, entende? Por ter consentido os desejos, ou ter mesmo caído em atos. Ok? Então, isto que nós devemos evitar. Então, você vai evitar, aí o nosso jovem aí, a primeira coisa, vai buscar um sacerdote e se confessar. Nunca minta, não tenha vergonha do padre, ele não vai te bater, pode ficar tranquilo, tá? Ele está ali para te acolher em nome de Deus e te perdoar. Confesse com sinceridade, com arrependimento, e evite as ocasiões que te levaram a cair nesse pecado, tá certo? E também, e reze mais, pedindo a Deus, a Santíssima Virgem, ao seu anjo da guarda, a graça de ser mais firme, quando vierem as próximas tentações, e virão, elas virão. Mas se você estiver disposto, determinado, estiver rezado, você terá mais forças. Cada vitória que você tem e não cai, você se torna mais forte. Ao contrário também, cada vez que você cai, cada vez que você repete o pecado, o vício vai se enraizando e você torna-se mais incapaz, mais impotente diante do vício, até que você realmente, com muita determinação e sacrifício, possa romper com ele. Mas então é importante vigiar os olhos e também o pensamento. Quando uma imagem ou um pensamento, combata prontamente, porque aquilo não cria raiz no seu coração. Ok? Padre, há uma pergunta do Alex Pedro de Manaus. Estou em dúvida se no momento da confissão eu posso confessar aquele pecado que sei que não terei forças para não pecar novamente. Uma segunda pergunta. Estou me preparando para me confessar pela primeira vez. Estou com medo de não lembrá-los no momento da confissão, todos os pecados da minha vida. Eu posso escrevê-los para lembrá-los no momento da confissão? Pode e deve. Quando a pessoa está muito tempo sem se confessar, entendeu? Ou nunca se confessou, no seu caso, é útil, é importante anotar. Depois lembre-se de queimá-los. Mas eu quero fazer uma observação aí. Adianta eu confessar um pecado que eu sei que não vou ter força para poder evitar? Olha, você não pode pensar assim. Não pode. Esse pensamento seu está errado, entendeu? Você não é obrigado a pecar. Alex, você não é obrigado a pecar. Entendeu? Você não foi feito para pecar. Embora você tenha inclinação, como todo ser humano, tem essa concupiscência, ou seja, essa inclinação ao pecado, à sensualidade, ao orgulho, à preguiça, à inveja, à ira, etc. Então, você tem essa inclinação, mas não é obrigado a pecar. O pecado é sempre uma escolha. Você tem que fazer aquela escolha por Deus. Você pode sentir, sim, isso você pode dizer, olha, eu me sinto fraco, eu me sinto muito fraco, mas você vai ver que Deus é mais forte. Se você reza, aquilo que eu acabei de falar, se você reza, pedindo a Deus a força,
Se você evita o que te leva ao pecado, você vencerá. Pode ser que você ainda caia por fraqueza, por descuido da sua parte. Você, claro que tem que fazer de tudo para não cair. Mas você não é obrigado a pecar. Entende? Senão a gente cairia no fatalismo. Aí você já estaria se colocando na rota de condenação. E Deus não quer isso de você. Deus não quer que ninguém se condene. Aqueles que se condenam é porque de fato não quiseram Deus, não quiseram entrar no caminho de santificação, que rejeitaram de maneira perseverante a vontade do Senhor. Esses são os que se condenam, certo? Então, não se renda ao pecado. E nunca justifique o pecado com base na sua fraqueza, entende? Ou se deixe já se dê por vencido, de maneira alguma. Você foi feito do céu, você tem que ser santo. E ser santo não é outra coisa, viu, Alex, do que viver na graça de Deus, viver na comunhão com Deus. Se você está na graça de Deus, você é uma pessoa santa. Você está vivendo em santidade. Está pronto para poder se juntar aos anjos no céu, mesmo que tenha que dar uma purificada, uma torradinha lá no purgatório, ok? Então. Padre, a 7ª pergunta, da Alane Santos. Padre, sua bênção. Quem faz aborto tem perdão? Sim. Todo pecado tem perdão, inclusive o gravíssimo pecado de aborto. O aborto é um assassinato. Assassinato voluntário de uma criança, de uma pessoa inocente que não pode defender-se. Mas há perdão sim, desde que haja arrependimento. Se alguma mulher fez aborto, ou se algum homem, namorado, marido, sei lá, quem quer que seja, contribuiu, deu dinheiro, incentivou, forçou, um médico, uma enfermeira, alguém de alguma forma contribuiu para o aborto, isso é um pecado gravíssimo. Se essas pessoas são maiores de idade, e têm consciência da malignidade desse ato, além do pecado grave, de ter perdido a graça de Deus, de ter perdido a comunhão com Deus, perdeu a comunhão também com a igreja. Essas pessoas foram excomungadas. É ipso facto, quer dizer, pelo próprio ato, a pessoa ela perde também a comunhão com a igreja, entendeu? Através da qual ela poderia depois ter o perdão, entendeu? Então, é importante que essa pessoa ela possa se confessar. E não tenha medo, não. Se grande foi o seu pecado, grande será também o perdão e a misericórdia de Deus, desde que o arrependimento seja verdadeiro, certo? Então, vá ao sacerdote, peça perdão, confesse com sinceridade, peça perdão do pecado e absolvição do pecado e da excomunhão, caso tenha cometido esse pecado, tendo sido maior de 18 anos, tá certo? Então, todo pecado há perdão, desde que a pessoa se arrependa. Não há pecado que não há perdão e se exige arrependimento. Os pecados contra o Espírito Santo que foram mencionados, eles não têm perdão porque a pessoa não arrepende. Ela é obstinada, entendeu? Ela não quer demover-se daquilo lá. Por isso é um pecado contra o Espírito Santo. Entende? Então, se a pessoa tivesse abertura à graça de Deus, então ela Deus não quer ninguém no inferno. Entende? E depois também, importante dizer a esta pessoa que fez essa pergunta, saiba o seguinte, o perdão de Deus é verdadeiro. Mesmo que a pessoa tenha cometido aborto, assassinato, roubo, o que quer que seja. O perdão de Deus é verdadeiro. Deus ele não é como os seres humanos imperfeitos, que dizem que perdoa, depois fica jogando na cara, depois fica acusando, depois fica lembrando a falha que o outro cometeu. Deus não é assim. Deus perdoou, te acolheu no seu coração, te ama de verdade, entendeu? Acabou. É assim que funciona. Tá? Portanto, tenha muita confiança na graça e na misericórdia de Deus. Padre, eu tenho uma pergunta minha para o senhor. Então, vamos fazer agora a última pergunta, porque já está na hora do encerramento deste hangout. Sim. É rápida. Eu tô lendo um livro que se chama, o título Combate Espiritual, do Padre Lorenzo Scupoli, que trata, na verdade, do verdadeiro combate que é para realizarmos a vontade de Deus. Inspirada nas reflexões sobre o conteúdo desse livro, queria perguntar para o senhor sobre a reincidência, como um rapaz perguntou antes, né, nos pecados, e a nossa dificuldade para rezar, e também sobre o pecado do desânimo. Como que a gente deve fazer para continuar a nossa conversão e não cair no desânimo, não cair nas dificuldades? Olha, o desânimo é a principal arma do diabo para poder manter uma pessoa em estado de pecado mortal, sabe? O desânimo.
Porque a pessoa que está desanimada, ela não tem motivação para poder buscar a conversão, para buscar o perdão, para buscar a mudança. Então, ou decepcionada consigo mesmo, decepcionada com a sua fraqueza, etc., fica dizendo, não tem mais jeito para mim, não tenho jeito, porque eu sou muito pecador, eu fiz muita merda, fiz muita besteira, eu fui mal demais, eu mereço o inferno. Olha, Deus não quer o inferno para você. Entende? E quem fala assim, olha, para mim não tem jeito mais, não sabe o que está dizendo. Se as pessoas soubessem o que é o inferno, jamais falariam isso. Entende? Nós não devemos desistir do amor, não devemos desistir de Deus. Nós não temos o direito de desistir de Deus. Não podemos fazer isso. Deus deu a vida por nós, derramou o sangue para nos resgatar do inferno, nos tirar de uma situação de pecado. Portanto, nós não podemos desistir de Deus, sabe? Então, a pessoa, para poder nunca cair no desânimo, ela deve ter vida de oração, ela deve confessar-se com frequência. Por pior que seja o pecado, por mais forte que seja o vício, não desista. Você vai vencer, entendeu? Você vai vencer. Não desista. Você pode ter tentação homossexual, você pode ter cometido aborto, você pode ter sido um herege, você pode ter renegado a Deus tantas vezes, você pode ter sido um satanista, você pode ter sido o maior dos macumbeiros, entendeu? Ou pode ter sido alguém que fez mal para outras pessoas. Enfim, você não desista de Deus. Se você quer viver em comunhão com Cristo, nele você encontrará o perdão. A confissão é para você, entendeu? É para os pecadores, aqueles que arrependidos querem reconciliar-se com o Senhor. Então, para não cair no desânimo, rezar muito, suplicar ao Espírito Santo a graça de que o amor não esfrie, e que o desejo de viver com Deus seja cada vez maior e seja perseverante. Então, meus amados irmãos, nós vamos encerrando este hangout, tá? Na próxima semana, nós voltaremos, se Deus quiser. Na próxima semana eu quero falar sobre os vícios capitais, os 7 pecados capitais, certo? E também os meios de combatê-lo. Vamos falar na próxima semana, se Deus quiser, sobre os vícios capitais. Vocês todos estão convidados. E eu quero pedir a vocês uma coisa. Pedir a vocês que divulguem esta aula de vida espiritual na quarta-feira, às 9 horas da noite, todas as quartas-feiras, e compartilhem com seus grupos. E depois, fazia uma observação aqui, o Alex, né, que nós católicos somos muito relapsos, assim, no sentido de compartilhar as coisas boas que nós temos. Então eu quero pedir a vocês, até dar como um exercício, aí uma salutar penitência, um exercício, de compartilhar nas redes sociais, entende? As aulas sobre a vida espiritual, para ajudar as pessoas a perceberem aquilo que é realmente essencial na nossa caminhada de fé e buscarem esta vida na comunhão e na graça de Deus. Então façam aí o compartilhamento, tá certo? E convidem as pessoas para poderem participar. E aquelas pessoas cujas perguntas realmente não é possível responder em um espaço curto de tempo, podem então mandar para o e-mail. O e-mail é Padre Rodrigo Responde, @gmail.com. Então vocês podem mandar, ou então na minha página, no Facebook também, pode deixar lá a sua pergunta. Depois nós estaremos respondendo. Uma equipe aí estará dando suporte, respondendo as perguntas que porventura tenham e que aflige a vossa vida espiritual, ou que coisas que possam ajudar-vos a crescer mais na vossa fé, tá bem? Então, eu quero me despedir de todos, deixando a bênção a todos, agradecendo a Deus e a vocês que estiveram juntos, recomendando a todos esta perseverança, ou, se é o caso, o retorno à graça de Deus. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, dos vossos santos anjos da guarda, de todos os anjos e santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Tudo de bom.